A gente briga quando você começa a trabalhar com securitização, a primeira coisa que você tem que fazer no próximo almoço de família é falar que securitização não tem nada a ver com seguro. Por ano passa mais ou menos quanto pela VERT nessas operações? Assim, em volume novo emitido, esse ano a gente deve ter feito algo perto de 20 a 30 bi, mais ou menos. Hoje, infelizmente, não existe essa padronização entre os prestadores de serviço na divulgação das informações, seja do ponto de vista de formato, seja do ponto de vista de periodicidade. Então, acho que essa é uma dor crítica no mercado. A crescente popularização de produtos de investimento como CRI, CRA, FDIC trouxe para dentro do noticiário nomes até então pouco conhecidos do mercado como as securitizadoras. São elas que transformam títulos de dívida em produtos negociáveis. E para comentar, explicar um pouco como funciona, qual é o papel de uma securitizadora e quais são as tendências do mercado de dívida privada para 2026, nós trouxemos aqui o Gabriel Lopes, que é sócio, diretor da área comercial da VERT, que é uma das maiores securitizadoras do país. Eu sou Aloysio Alves e esse é o Crédito Privado 360, o ponto de encontro de quem faz o mercado de dívida corporativa no Brasil. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Legal, muito obrigado, Luiz, é um prazer, parabéns pela iniciativa, queria começar inicialmente agradecendo. É o tipo de iniciativa que na VERT nós valorizamos bastante, é uma forma que a gente tem de conseguir simplificar o que é a securitização, mostrar o que a gente tem feito na VERT. Para a gente vai ser um prazer contar um pouquinho hoje da nossa história e o que tem sido o mercado de securitização no Brasil, né? Tá muito aquecido, muita coisa acontecendo. Espero que a gente consiga aqui trazer pelo menos um recorte do que tem sido esse movimento dentro do Brasil. Joia. Então, vamos começar pelo começo, né? Eu acompanho o mercado há vários anos e eu ficava pensando assim, mas por que securitização tem a ver com seguro, né? Mas não é, vem do securities, né? Que é um título de dívida negociável, né? Mas eu queria, então, que você falasse um pouquinho da história da VERT e o que é que vocês fazem até com o título até ele chegar para o investidor. Legal. Interessante a sua fala, que a gente briga quando você começa a trabalhar com securitização, a primeira coisa que você tem que fazer no próximo almoço de família é falar que securitização não tem nada a ver com seguro nas operações, né? Mas basicamente, vou contar um pouquinho o que é a securitização, contar um pouquinho da história da VERT e como que funciona o processo em si, tá? Mas quando a gente olha a cadeia de securitização hoje, basicamente, o que a gente está objetivando é olhar o contas a receber de uma empresa, os créditos a serem originados por essa empresa, e a gente vê que existe uma demanda para essas empresas de antecipar essa carteira de direitos creditórios, de recebíveis. Ela tem um fluxo a receber no tempo e ela quer antecipar, ela quer gerar uma liquidez à vista em cima dessa carteira de direitos creditórios. Normalmente para capital de giro. Exatamente. Pode ser para capital de giro, pode ser para capex, investimento, depende muito caso a caso do que é a necessidade de capital daquela empresa. Então, a securitização basicamente é você olhar esse pacote de recebíveis dessa determinada empresa ou desse pool de empresas, tá? Créditos que já existem ou créditos a serem originados através da nossa estrutura de securitização, a gente realizar a aquisição dessa carteira de direitos creditórios e vincular isso a um determinado instrumento de securitização, que hoje no Brasil você faz isso através de uma securitizadora, através de um FDIC. Então, a gente vincula essa carteira de recebíveis nesses dois veículos, securitizadora ou FDIC, e vende no mercado de capitais para investidores de todos os tipos. Então, o papel de vocês é parecido com o de um banco. Muito parecido, mas a gente dá um passo a mais em relação até onde o banco vai. Porque o banco, basicamente, ele está acessando pessoa física, usando recursos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que é o que a gente chama de poupador, e ele está emprestando para empresas. Aqui não, tem um processo a mais de criar uma estrutura robusta em cima dessa carteira de recebíveis e vincular isso a uma emissão de um determinado instrumento de securitização, que, de novo, pode ser através da securitizadora,
que emite os CRAs, os CRIs e as debêntures de securitizadora, ou pode ser através de um FDIC, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, e aí ele emite cotas para investidores. Então a securitização nada mais é, resumidamente falando, que eu realizar através de um veículo de securitização a aquisição de uma carteira de direitos creditórios de uma determinada empresa e vincular isso à emissão de um instrumento que vai ser captado a mercado. Então, Joia. isso, lato sensu, é a securitização. Contando um pouco institucionalmente da Vert, nós nascemos em 2016, são 3 mulheres sócias fundadoras, Marta, Fernanda e Vitória. Curioso, né? Esse é um perfil um pouco diferente da... Sem dúvida. A gente brinca que a gente é muito outlier em vários sentidos na Faria Lima e um dos maiores, com certeza, é uma empresa fundada por mulheres, o que não é muito usual. E aí, são as 3 sócias fundadoras, nós temos um outro sócio institucional desde o primeiro dia. A tese que a gente nasceu até hoje preconiza é uma casa independente focada em serviços fiduciários para a cadeia de securitização no Brasil. Como eu comentei, hoje você tem 2 veículos para fazer isso no Brasil, a securitizadora e o FDIC, mas nós começamos em 2016 com uma única licença, a licença de securitizadora. Olhando a emissões inicialmente de CRA, a gente nasceu muito forte olhando a cadeia de securitização de recebíveis do agronegócio, mas de 2017 para frente a gente começou a cobrir outros setores. A casa hoje é extremamente multissetorial. Então, além do agro, nós olhamos operações de securitização na cadeia imobiliária, na cadeia logística, energia, arranjo de pagamento, mundo de consignado, tanto público quanto agora o novo crédito para o trabalhador, muita coisa de fintech de crédito. Então, a gente hoje é multissetorial. Então, nascemos em 2016 como uma securitizadora, emitindo inicialmente os CRAs, que é para o agro, depois os CRIs para o imobiliário, e depois as debêntures de securitizadora, que são para securitizar recebíveis de qualquer setor, não precisa ser carimbado para um setor específico. E quando você olha securitização, seja na securitizadora, seja no FDIC, na securitizadora isso é até mais evidente, você tem 2 tipos de possibilidade de risco nessas estruturas, tá? Você tem o que é a securitização clássica, que eu estou comprando uma carteira de direitos creditórios com N recebíveis ali dentro, N sacados ali dentro. E essa é uma diferença, né, desses produtos que vão para o mercado, né, Gabriel? Assim, que quando chega para alguém vai investir, normalmente aquilo é uma cesta, né? Ele não está investindo numa empresa só, mas num conjunto delas, né? Sem dúvida, você está correndo um risco pulverizado e aí vale a velha máxima, quanto mais diluído o seu risco, melhor. Então, você tem operações que, de fato, você tem essa cesta de recebíveis. Hoje tem operações dentro da Vert que numa única operação de CRA eu tenho 15, 20 mil devedores. Esse é um tipo de risco, é a securitização clássica mesmo. Mas tem operações que você pode ter um único tipo de risco, um único devedor dentro da transação, que é o que a gente chama de risco mais corporativo. Então, essa segunda é o risco corporativo e a primeira é o risco pulverizado. Quando nós começamos em 2016 como securitizadora, nós nos especializamos muito em operações com risco mais pulverizado. São operações de carteira de recebíveis. E geralmente você, quando faz esse tipo de transação, você não compra a carteira uma única vez e a partir daquele momento você só espera os devedores daqueles recebíveis pagarem. Pelo contrário, essa operação, dentro de uma única operação, essa mecânica de você comprar recebível, receber, comprar, que é o que a gente chama de revolvência, ela acontece várias vezes durante o ciclo da operação. Tem operação dentro da Vert hoje que a gente compra crédito 5, 6 vezes por dia, tá? Dependendo da demanda do cliente, o tomador final da operação que a gente chama de sponsor. E aí, dentro da Vert como securitizadora, nós nos especializamos muito em operações com esse viés mais de carteira. E foi o porquê que a gente deu um passo a mais a partir de 2018, 2019 em começar a olhar FDIC. Até então a gente só tinha licença de securitizadora, mas tinha muito cliente que, pela natureza do recebível que ele originava, o que ele ia ceder para dentro da operação de securitização, ou para o tipo de investidor que ele queria trazer para aquela operação, o melhor caminho não era fazer via securitizador e sim via FDIC, mas o trabalho ele é igual. Então a gente decidiu verticalizar em 2019, nós abrimos uma gestora para começar a fazer gestão de FDICs.
E aí a gente, com o tempo também, a gente entendeu que o próximo passo, depois que a gente começou a atuar em FDIC, era verticalizar um pouco mais e começar a fazer a administração. Então, nós começamos o projeto de abrir a nossa DTVM, uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, em 2020. Aprovamos ela efetivamente no final de 2023. Não oferecemos ativamente a parte de administração para o mercado ao longo de 24. Fizemos 2 fundos pilotos ano passado para testar licença, processos, tecnologia, time. Funcionou e esse ano realmente a gente decolou em administração. Então hoje, resumidamente, só para fechar esse recorte institucional, nós somos uma casa independente focada em serviços fiduciários dentro da cadeia de securitização, seja como securitizadora, seja no mundo de FDIC atuando como gestor e administrador. E do ponto de vista de números, em quase 10 anos a gente fez mais ou menos 400 transações, um pouco mais de 100 bi emitidos entre CRA, CRI, debênture de securitizadora e FDICs. Por ano passa mais ou menos quanto pela Vert nessas operações que vocês fazem? Só, assim, em volume novo emitido, esse ano a gente deve ter feito algo perto de 20 a 30 bi, mais ou menos, tá? Hoje, ativo, ou seja, operações que liquidaram e ainda eu tenho saldo devedor a pagar, eu tenho 70 bi, mais ou menos, né? Por que eu mencionei um número maior, 100 bi de reais, mais ou menos? Porque as operações, elas nascem, elas têm um ciclo de vida dela e elas morrem, elas vencem. Então, total emitido desde 2016, 100 bi, mas hoje ativamente a gente tem mais ou menos 70, 75 bi. Isso volume emitido, e falei um pouco desse ano, mas do ponto de vista de quantidade de direitos creditórios nessas operações, como eu falei, a gente sempre foi muito reconhecido nessas operações clássicas de securitização. Eu já tenho processo mais ou menos 7 milhões de parcelas por mês, olhando todas as operações ativas entre FDIC e securitizadora. O Gabriel falando aqui uma porção de atividades nesse mercado de dívida. Quando esses instrumentos vão virar um produto de investimento, ele tem que passar numa série de quadradinhos lá, né? Ele começa lá com o emissor, depois tem a securitizadora, administrador, gestor e assim por diante ali, até chegar no investidor, né? Agora, isso, Gabriel, coloca vocês numa posição muito privilegiada de identificar a quantas andam o crédito, né? A qualidade do crédito. Então, vocês operam lá com agronegócio, com o setor imobiliário, com algumas operações voltadas ali, por exemplo, o crédito consignado, né? E eu queria ouvir um pouco de você, assim, o que é que vocês estão enxergando aí em relação à qualidade dos produtos que estão vindo para o mercado. Pergunto isso porque a gente tem um PIB desacelerando, a gente tem as empresas e as pessoas, e as famílias, né, se endividando mais, juro alto, né, maior em quase 20 anos. O que você tem para contar aí para quem está chegando aí para investir em crédito privado agora? Sem dúvida, acho que é um excelente ponto. Acho que nos últimos anos a gente viu movimentos do ponto de vista macro que preocuparam bastante, mas nós somos hoje realmente muito defensores das estruturas de securitização, porque elas são muito robustas e trazem, principalmente nessas operações de securitização clássica, como a gente fala, entregam na ponta para o investidor uma melhor diluição de risco. Quando a gente olha qualidade nessas estruturas, a gente obviamente, olhar a qualidade do crédito é importante, mas passa muito por essa estrutura ser robusta, parar de pé, entregar o que ela prometeu, pela qualidade da estrutura em si. Não é só o crédito que está embaixo da estrutura, obviamente é um risco primordial dentro da operação, mas a forma que você constrói essas estruturas também. Então, para enfrentar momentos de estresse, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. E quando você vai construir essas estruturas, você se preocupa com alguns aspectos. Então, numa operação que eu estou olhando uma determinada carteira de recebíveis, eu vou ter que olhar dentro daquele cliente como essa carteira se comportou historicamente. Então, vou ter que fazer uma análise histórica dessa carteira nos últimos 3, 5 anos, vou entender distribuição geográfica dessa carteira para ver se eu não tenho um risco de concentração, eu vou entender como foi a inadimplência, por que ela aconteceu,
eu vou entender se teve renegociação, como foi a recuperação pós-renegociação. Então, um primeiro aspecto que você faz na hora que você vai construir essa estrutura de securitização é olhar todo esse histórico dessa carteira, porque no final do dia, se você tem um histórico consistente, você consegue construir uma estrutura em cima desse histórico. Essa é a primeira coisa que você faz. A segunda coisa que você faz para ter uma boa estrutura de crédito, você vai ter que olhar critérios de elegibilidade. O que é critério de elegibilidade conceitualmente falando? São requisitos objetivos que você precisa observar na hora que você vai comprar uma determinada carteira de direitos creditórios. Então, quando eu monto uma operação dentro do agronegócio, por exemplo, eu vou ter uma agroindústria, tá? Uma Bayer da vida, uma Syngenta da vida. Eu só vou poder comprar uma carteira desses clientes se atender esses requisitos. Alguns exemplos clássicos desses requisitos. Eu tenho que ter um limite máximo de concentração de um único devedor. Um único devedor dentro da operação não pode ultrapassar 3%. Não mais que 3%, um só. É isso, para você garantir uma melhor diluição, pulverização dentro da operação. Esse é um exemplo clássico. Outro exemplo, eu não posso comprar créditos que vençam a partir de uma determinada data, até porque a operação de securitização tem um prazo, eu não vou comprar um crédito que tem um fluxo de pagamento posterior à data de vencimento da minha operação de securitização. Eu só vou comprar um crédito da Syngenta ou da Bayer de um cliente que ela já tem um relacionamento de pelo menos 3, 4 anos para não aceitar novos clientes. Então, além da análise histórica, você faz esse processo de desenhar esses critérios de elegibilidade, então é muito importante nas operações de securitização. A terceira coisa que também é importante é o que a gente chama de subordinação, tá? Dentro das operações, por mais que eu compre uma carteira pulverizada e ela tenha um valor presente, como a gente fala, de, por exemplo, 100 milhões de reais, não é que eu vou captar a mercado necessariamente 100 milhões de reais. A gente pega essa carteira, joga dentro da operação de securitização, seja securitizadora, seja FDIC, e nós trancheamos a operação de securitização. Eu trago o dinheiro de mercado, que é o que a gente chama de sênior e mezanino, e eu trago a cota subordinada da operação direto do próprio cliente. O que é essa série subordinada dentro da operação? Como o próprio nome dela indica, ela se subordina a alguma coisa. Então, normalmente a subordinada ela tem um pouco mais de risco sem e dúvida. tem também uma possibilidade de ganho maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por causa desse carregar isso. É isso. A subordinada, se eu tiver algum problema de crédito dentro da carteira, a subordinada, como o próprio nome dela indica, ela é a primeira a sofrer. Obviamente até um determinado limite. Então, quando a gente faz as operações de securitização, geralmente a sênior e mezanino são de bolsos de mercado e a subordinada fica com o próprio cedente da operação. Por que é importante esse cedente ficar na operação? Porque eu estou alinhando ele. Eu tô dá fazendo com que um ele nível fique, de garantia. sem dúvida. Ele maior. fica skin the game dentro da operação, como a gente chama. Ele fica alinhado, porque ele, a partir do momento que ele também está correndo um risco de capital dentro da operação, como ele está nesse colchão, nessa tranche subordinada, ele vai garantir que ele vai originar bons créditos para dentro da operação, vai ceder bons créditos para dentro da operação, mas ele também vai fazer uma boa cobrança desses direitos creditórios, porque senão ele também vai perder capital. Então eu diria, quando você olha essas estruturas, esses três mecanismos na hora que você vai desenhar, olhar o histórico, pensar os critérios de elegibilidade e pensar a subordinação são muito importantes. Isso no momento que você desenha a estrutura. Mas, naturalmente, depois tem todo um processo de acompanhamento. Você vai desenhar índices específicos para dentro daquela operação e você precisa acompanhar. Como eu comentei, nessas estruturas, você não realiza aquisição de créditos de uma só vez. É uma estrutura que ela é viva, ela é dinâmica. Eu vou fazer uma operação de securitização de 3 anos, a carteira de direitos creditórios pode vencer antes desses 3 anos, ela pode vencer semestralmente. Então, a cada semestre eu vou lá e compro novos recebíveis por mais um semestre vai para girando frente. a carteira. E aí você acompanhar como a estrutura está indo, esses índices, é fundamental para garantir que você vai conseguir rodar uma nova safra de direitos creditórios. Então, o que você está dizendo é que mesmo num ambiente de juro alto, um pouco mais hostil, a carteira pode se manter em pé e com boa qualidade. Um pouco, depende de como você constrói a estrutura. De novo, você criar gatilhos para se proteger nesses cenários de estresse, mas
não necessariamente você vai conseguir prever tudo, tá? Tá. Nós fizemos muitas operações, hoje foi um aprendizado, tá? Uhum. Nós fizemos muitas operações de securitização de carteiras de fintechs de crédito, tá? E aí, basicamente, eu estou falando de fintechs que estão dando crédito na ponta diretamente para pessoa física ou para pessoa jurídica PMS. O que aconteceu bastante na última década e teve alguns casos que deram ruim. Sem dúvida, algumas carteiras deterioraram muito e tem N explicações do porquê dessa deterioração. Cenário macro, inflação muito alta, naturalmente as pessoas vão priorizar entre comprar alimento, pagar a escola do filho, vão priorizar isso do que pagar o empréstimo que elas tomaram, maior concorrência com os bancos, custo de oportunidade muito maior. Então a gente viu algumas coisas e a gente securitizou muita carteira nessas fintechs de crédito. E quando essas operações de securitização nasceram com essas fintechs de crédito, nós tínhamos uma determinada curva de juros. E quando a gente fez as operações de securitização, geralmente os lastros são pré-fixados, como a gente fala, eles estão numa taxa fixa, mas o nosso passivo, ou seja, o que eu estou prometendo para o meu investidor na ponta, ele é pós-fixado, geralmente um CDI, mas esse é o indexador mais utilizado nessas operações de securitização de fintech de crédito. O que aconteceu no Brasil? Nós vimos a taxa de juros saindo de um dígito para 2 dígitos, e a carteira ela já estava originada dentro da operação de securitização por uma determinada curva de juros pré-fixada. Então começou a acontecer descasamento. Qual foi o aprendizado? Por mais que num cenário que você esteja montando sua carteira de crédito dentro da operação de securitização, os juros, a curva de juros pareça confortável para você, para proteger o investidor, você pode passar por cenários de estresse que você não consegue prever. Como que você agora, para as novas estruturas, protege? Então, normal hoje é o que a gente faz ter hedge nas operações. Para se a curva descolar muito, você tem esse mecanismo de hedge para se proteger. Que aí você basicamente está criando um mecanismo para limitar perdas ali. Exatamente. Exatamente. Agora, com o juro se mantendo nesses níveis aí por esse ano, né, ao longo de 2025, a gente está vendo a previsão do boletim Focus lá do Banco Central que o juro vai ficar em 2 dígitos, deve, né? Pelo menos até o final de 2027. A economia aguenta, os emissores conseguem, numa estrutura securitizada, como de CRI, CRA, DIC, se manter em pé, essas operações conseguem ficar robustas mesmo nesse cenário, Gabriel? Sem dúvida nenhuma, é um cenário desafiador. Acho que pressiona muito as empresas e são tomadoras, precisam tomar crédito para investimentos, para capital de giro, para N motivos. Então a gente está vendo um cenário bem desafiador. Que não significa que as empresas não vão tomar crédito. Acho que hoje o que acontece é, obviamente, um cuidado um pouco maior do lado do investidor de entender se aquela taxa de juros faz sentido para aquela empresa. Se uma vez você conceder o capital para aquela empresa, olhando o fluxo de caixa para frente, olhando do porquê que ela precisa daquela operação, por que ela vai gastar, como que ela vai gastar aquele dinheiro, se isso por si só vai conseguir gerar um fluxo de caixa suficiente para pagar a dívida. Então, respondendo objetivamente, acho que sim, o cenário é muito desafiador, mas ainda assim a gente vê do lado dos investidores muita liquidez. Acho que o mercado de crédito ele cresceu muito no Brasil, muito dinheiro que antes estava 100% nessas estruturas de mercado de capitais, os bancos encarteirando. Você já viu um movimento há muito tempo do BNDES, que sempre foi um grande financiador das empresas, saindo muito desse mercado. E o mercado de capitais, com os investidores institucionais e também pessoas físicas, ele cresceu muito. Então você vê muita liquidez de um lado, mas obviamente não é uma liquidez que vai ser usada... Ela não vai ser usada a qualquer custo. Então o investidor ele está com capital, mas obviamente com esse cenário de juros a curva de análise aumentou bastante. Aliás, acho que tem uma questão ali de o investidor olha para produtos de investimento que pagam lá 1% ao mês, que é um sonho em qualquer lugar do mundo, né, Gabriel? E ele fala, não, tá bom, vou correr o risco aqui, né?
e talvez não tenha essa maturidade de entender que, bom, 1% ao mês é bom enquanto está tudo bem, né? E a gente está vendo muita gente vir para o mercado buscar dinheiro do investidor que não é aquele emissor tradicional. Você falou, por exemplo, do agronegócio, né? O produtor rural, no mercado imobiliário, as empresas de incorporação e tal. Nesses últimos meses, a gente ouviu falar de, por exemplo, algumas operações de FDIC que vieram para o mercado, tinha financiando influencer, né? Financiando bilheteria de show que vai acontecer daqui 6 meses e tal. Que cuidados o investidor deve ter ao escolher esses produtos, porque eles são muito complexos, precisam de um nível de acompanhamento muito frequente, né? E o que o investidor, especialmente os menores, não tem aquela condição de fazer isso. Então, o que deve fazer o investidor ao olhar essa movimentação de mercado? Legal. Eu acho que é um movimento muito interessante o que está acontecendo. Acho que esse processo que eu falei de crescimento do mercado de capitais como um eixo de financiamento das empresas, de uma forma geral no Brasil, é fundamental. Acho que isso tem que realmente acontecer. E esse crescimento mostra realmente que do lado do investidor hoje tem um olhar maximizado para olhar coisas que antes não eram tão óbvias, né? Se você olhasse há 7, 8 anos para trás, o normal de você ver de emissores de mercado de capitais eram empresas que a gente chama de AAA, que você fala o nome e todo mundo conhece. Hoje, não, você vê estruturas com emissores novos, às vezes primeiros emissores, ou players que já estão fazendo operações há algum tempo, mas não são óbvios para vários investidores, principalmente pessoa física, mas eu acho que é bem importante esse movimento, mas sem dúvida nenhuma, sem perder todo o cuidado que precisa ter na hora que você vai desenhar e analisar as estruturas. Acho que, independentemente do player que está acessando o mercado de capitais, tem que se seguir esse manual básico na hora que você vai desenhar a operação. Então, por mais que não seja um sponsor, como a gente fala, um tomador não óbvio, se você tem uma estrutura que você consegue ver o histórico dessa carteira de recebíveis que está dentro da operação de securitização, você veja os critérios de elegibilidade, foram bem desenhados, foram bem construídos, você vê qual que é essa estrutura de subordinação dentro da operação, eu acho que isso, independentemente do cliente, do tomador final da operação, o sponsor, a empresa envolvida, se você tem esse manual básico sendo muito bem seguido, eu acho que é uma grande chance de dar certo, tá? A Quando você olha... subordinação, no caso, desculpa, só fazer um parênteses aqui. A subordinação tem aquela questão de proporção, né? Quanto mais subordinada, mais protegido o investidor de mercado está. que ele normalmente está na sênior. Exatamente, sênior ou mezanino. E aí depende muito do que a carteira de recebíveis que está ali dentro, qual é o setor para você determinar essa estrutura de subordinação. Tem operações que a subordinada pode ser 5%. Tem operações que a subordinada pode ser 25%, 30%. Então esse olhar, esse cuidado você tem independentemente do crédito e independentemente se quem está acessando o mercado de capitais é um emissor recorrente ou não. Então, essa é uma primeira coisa, manual básico aqui de processo de estruturação que você precisa se preocupar. Segunda coisa, sim, você tem que olhar também esse cara que está acessando o mercado de capitais. Por É a mais primeira que, vez, por exemplo, por né? mais que seja uma securitização clássica, ou seja, uma carteira de recebíveis, e você está correndo um risco de crédito do pagamento dessa carteira de recebíveis, você vai ter que olhar, sim, quem está te cedendo a carteira. E tem alguns motivos por que você tem que olhar esse cedente da operação, esse originador da operação. Primeiro, porque essas operações, como eu falei, são dinâmicas. Então, você não está comprando recebível agora e você não vai comprar mais durante o prazo de 3, 5 anos da operação. Essa carteira vai girar. E para essa carteira girar, você depende da atuação desse originador desse cedente. Ele que vai originar uma nova carteira para te ceder para dentro da operação. Então, o papel dele
continua sendo importante. Segundo, também ele é o agente de cobrança da operação, usualmente. Ele fica com a parte de cobrança. Então, precisa entender a saúde financeira, sim, desse originador, porque se eu tiver algum risco de continuidade dessa empresa, como a cobrança está concentrada na mão dele, essa carteira não vai performar se eu não tiver uma boa cobrança. Então, isso também é importante, essa segunda coisa. E a terceira coisa que eu diria que é muito importante é quem são os prestadores de serviço envolvidos na operação de securitização. Porque quando você faz uma operação de securitização, o conceito é: eu estou constituindo um veículo para ele comprar essa carteira de recebíveis, ele fazer a gestão dessa carteira de recebíveis, controlar corretamente, baixar corretamente, reportar para o regulador aquela carteira, reportar para os investidores o que precisa ser reportado. Então, você entender quem é esse prestador de serviço que está fazendo esse serviço como securitizadora, ou se for um FDIC, quem é o gestor, quem é o administrador custodiante dessa operação também é muito importante, porque você não está só num risco de crédito na operação. Como esse prestador de serviço, ele compra a carteira, administra esse estoque de recebíveis, você tem um risco operacional também dentro desses prestadores de serviço. O que você está dizendo, então, assim, que, enfim, se o investidor ele vai comprar, enfim, uma operação lá que ele não entende muito bem, não tem ali muita familiaridade, ele vai depositar a confiança dele muito no gestor, que é quem ele vai ter mais interação, né? Sem dúvida. O gestor, ele é um prestador de serviço da operação. Mas você tem outros prestadores de serviço, né? Se for um FDIC, você tem o administrador, custodiante, tem o agente de cobrança. Se for a securitizadora, tem a securitizadora, tem o agente de cobrança, auditor, depende do veículo. Pensando no cerne da sua pergunta, como que o investidor ele fica mais confortável em investir nessas operações? Quando você olha principalmente investidor pessoa física, o gestor ele tem um papel fundamental em controlar essas operações e transmitir para esses investidores pessoas físicas a confiança e o que de crédito foi analisado naquela operação. Então, quando sim você está acessando pessoa física, eu diria que o gestor é muito importante. E aí cabe à pessoa física, além de olhar esses outros aspectos que eu já mencionei, crédito, a parte de quem é o cliente final da operação, a empresa envolvida e quem são os prestadores de serviço. Quando você está indo para a pessoa física, o gestor também é muito importante. Então, eu diria que, nesses casos, cabe muito à pessoa física olhar quem é a gestora, quanto tempo ela existe, qual que é o volume de AUM, quantas pessoas ela tem, qual a experiência dela naquele produto. Então, acho que sim, tem outros componentes que precisam ser avaliados. Um termômetro costuma ser muito usado no mercado financeiro para medir assim, qual é o apetite médio do mercado para aquele produto, se ele é seguro, se ele realmente vai crescer, vai prosperar, é a participação de investidor estrangeiro. No caso de crédito privado, FDIC em particular, a gente viu entrar em muitas classes de investidores aí nos últimos anos. Fundo de pensão, seguro, seguradora, banco, gestora, a gente falou aqui de pessoa física. Os estrangeiros ainda estão ali um pouco olhando ali. O que está faltando, Gabriel? Muito legal, um ótimo ponto. Eu acho que é isso, você vê um contexto muito positivo de como o mercado de crédito cresceu no Brasil, especialmente securitização, seja como securitizadora, seja a bola da vez, que é o FDIC, desde o começo do ano. E eu acho que ele tende a crescer cada vez mais. Mas hoje, ainda infelizmente, nós notamos uma participação muito tímida de investidor estrangeiro. E eu acho que isso se deve por alguns pontos principais, tá? Eu diria que a falta de segurança dos investidores com relação a as informações são divulgadas para o mercado, como funciona a regulamentação no Brasil, esse é um primeiro motivo. Mas o segundo motivo e principal, eu diria, é a ausência de padronização nas operações de securitização. Explica um pouco melhor
Que tipo de padronização nós Com estamos falando? certeza. Obviamente, cada operação de securitização tem a sua singularidade, Uhum. mas isso não significa dizer que as operações não tenham semelhanças. Pelo contrário, elas têm muitas semelhanças. Você sempre vai ter a atuação dos prestadores de serviço, você sempre vai ter documentos que você precisa preparar para aquela operação específica. E hoje não existe tanta padronização nas operações. Então, exemplos dentro dessa dificuldade de padronização. Como eu falei, as operações têm muitas semelhanças. Então, quando você vai fazer uma operação para comprar uma carteira dentro da cadeia do agronegócio, de uma determinada revenda de insumos, quando você vai olhar a documentação dessa operação e amanhã você vai fazer uma outra operação muito parecida com outra revenda de insumos, as documentações elas não se conversam. Uma vai ter determinados critérios de elegibilidade, óbvio. Às vezes as carteiras são diferentes, então você pode ter critérios de elegibilidade diferentes, mas você vai ter muita diferença entre si. Cláusulas de assembleia para o investidor são muito diferentes entre uma operação e outra, por mais que o risco seja muito parecido. Eventos de aceleração ou de vencimento antecipado em das operações também são totalmente diferentes entre as operações. E isso acaba não trazendo essa padronização tão necessária para o investidor de fora. Porque ele vai entrar no Brasil e, mas cada operação é uma. Se eu tenho algum grau de padronização, eu consigo ter conforto para olhar o portfólio como um todo e não ter que ficar olhando operação por operação, monitorando operação por operação. Então, esse é um aspecto da documentação da padronização. Um outro desafio na padronização prático é também a forma que você reporta as informações para o investidor. Então, você vai lá, o investidor coloca o capital na operação, a operação começa a rodar e você precisa preparar uma série de reportes para os investidores. Tem alguns que têm mais transparência do que outros? Sem dúvida. Hoje, infelizmente, não existe essa padronização entre os prestadores de serviço na divulgação das informações, seja do ponto de vista de formato, seja do ponto de vista de periodicidade. Então, acho que essa é uma dor crítica no mercado. Então, acho que hoje esse desafio da padronização para o investidor estrangeiro ficar mais confortável para entrar no Brasil Passa por aí. passa por aí. Agora, de quem é a responsabilidade por isso? Porque a gente intuitivamente vai pensar assim, bom, por que a CVM não mexe nisso, né? A CVM acabou de trazer algumas atualizações lá da instrução que rege esse mercado, que é a 175, né? E o mercado elogiou bastante, que acabou tirando ali uma porção de dúvidas, resolvendo ali algumas questões. E quando a gente fala de padronizar, talvez se a CVM falar assim, não, ó, você tem que divulgar essa informação aqui semanalmente. Aí alguém vai aparecer e vai reclamar, fala, poxa, mas você está engessando o mercado, né? Como é que resolve isso? Acho que a CVM, por exemplo, é sim um órgão muito importante, mas acho que tem é importante a participação de outros stakeholders para a gente conseguir ter essa padronização. Acho que até um parênteses, apesar dessa dificuldade que a gente tem de padronização, acho que a gente viu uma atuação muito importante e ativa de órgãos reguladores nesse processo que a gente teve nos últimos 5 anos de amadurecimento do mercado de capitais, né? Você pega o Banco Central, o quanto ele se aproximou do mercado, entendeu as dores, criou mecanismos extremamente eficientes do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de infraestrutura. E o Brasil hoje, Pix é um claro exemplo de como a gente é referência em infraestrutura bancária. Ou a própria CVM, né? Quando você olha na securitizadora, você tinha, quando a gente começou a fazer securitização na Vert em 2016, você tinha uma única norma específica para o CRI, que é imobiliário. Você não tinha algo específico para o agro e você tinha que olhar as operações de CRA olhando muito do que estava na norma de CRI. O que não fazia sentido nenhum, porque é um setor totalmente diferente, específico comparado com o imobiliário. Você não tinha uma norma específica para a securitizadora. Uhum. A norma que existia para fundos ela era extremamente desatualizada. Então, a CVM também foi um órgão muito importante em olhar mais a fundo o mercado, uma cabeça mais ativa, escutar mais o mercado, ver as dores e se posicionar de forma mais proativa para a evolução do mercado, né? A gente ouviu uma agenda regulatória com uma série de inovações
em termos de normas e leis importantes dentro do mercado de crédito. Isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu para o amadurecimento do mercado. Acho que esse é um capítulo, apesar da gente ter esse desafio da padronização, acho que é importante deixar isso claro. Mas a padronização, acho que sim, quando você olha securitizador e FDIC, de fato, a forma que você constrói a estrutura de crédito, a forma que você olha a carteira que você vai jogar ali dentro, a análise que você faz, a forma que você desenha a estrutura para proteger o investidor, ter revolvência nas operações, a forma que você constrói a estrutura de subordinação, é a mesma. Mesmo sendo securitizador ou sendo FDIC, o processo, a infraestrutura que você precisa ter é a mesma coisa. Mas hoje existem diferenças entre a forma que você divulga as coisas na securitizadora e a forma que o administrador ou o gestor divulga as coisas quando é FDIC. Você tem uma obrigação diária, FDIC você precisa divulgar a cota diária, na securitizadora, não. Você tem uma barreira de entrada maior. Quando você olha fundo, a administradora ela é regulada pelo Banco Central. Você tem um processo longo, crítico para aprovação, para você começar a atuar como administradora. A securitizadora não tem a barreira de entrada do Banco Central. Então, acho que passa, sim, por essa agenda de você conseguir padronizar mais a atuação entre FDIC e securitizadora, porque o que está embaixo é a mesma coisa. Não faz sentido se dar um tratamento do ponto de vista de obrigação de informações para um e ser diferente para outro. Mas eu acho que a gente não pode só se resumir aos órgãos reguladores. Acho que tem também que ter uma atuação ativa mais no mercado, de entender como é importante você padronizar as coisas. Autorregulação. Exatamente. Acho que a Ambima é um fórum muito importante para esse tipo de coisa. Acho que já tem algumas agendas da Ambima nesse aspecto, né? O mercado precisa entender que não dá para ser boutique. O Brasil, o mercado de crédito só vai continuar crescendo e numa velocidade que é importante para a gente trazer o investidor estrangeiro, porque quanto maior o mercado, mais confortável ele vai investir, vai se sentir para investir no Brasil. Então, acho que os stakeholders do mercado de crédito privado precisam entender de uma cabeça mais aberta e positiva a padronização e parar de tratar tudo como se fosse boutique, tudo como se tivesse que construir do zero. Não faz sentido. O que é que você diria que são algumas tendências aí para 2026, Gabriel? A gente tem entrando aí em vigor aí a duplicata escritural, que deve dar um gás, né, no FDIC. A gente tem o Fácil, né, que é aquela regulação simplificada lá da CVM para empresas menores captarem no mercado. E tem aí também uma tendência de digitalização, né, como a gente está vendo muito instituições do mercado, a Vert, inclusive, trabalhando ali com a questão da tokenização. O que desses pontos aí te parece que vai ser um grande expoente aí nesse próximo ano? Legal. Acho que o mercado ele vai continuar crescendo, é um caminho sem volta. Acho que no que a gente faz, defendendo a sardinha aqui, acho que estruturas de securitização são muito importantes e, sem dúvida nenhuma, elas entregam um risco muito melhor para o investidor do que ele ficar correndo o risco de uma única empresa. Acho que estruturas muito bem montadas de securitização, elas trazem muito mais qualidade de crédito e entrega de rentabilidade para o investidor na ponta. Então, acho que assim, a securitização sem dúvida nenhuma, um ponto importante de crescimento do mercado. Acho que sim, a tendência à tokenização também. Também enxergamos como um caminho sem volta. Acho que hoje você tem duas formas para enxergar a tokenização. A primeira é que o mercado está habitualmente fazendo, você tokenizar algo que já existe. Então, você pega um CRA, você tokeniza esse CRA. Você pega um CRI, você tokeniza esse CRI. Acho que já é um primeiro passo importante, mas não vai resolver ainda as dores, porque quando você faz isso, você consegue fracionar melhor um CRA, um CRI, conseguir distribuir mais para a pessoa física em tickets menores, mas ainda assim o que é o risco da operação ainda está no que a gente chama de 2.0, só o passivo em si você criou uma camada a mais para fracionar e acaba trazendo um pouco mais de fricção, mais custo, porque você não deixa de ter um ambiente 2.0
ali embaixo. Então, essa é a primeira forma de olhar a tokenização. Isso já está acontecendo. Mas o que eu acho que é a tendência para o futuro é você olhar a tokenização na camada de baixo. Então, Já na originação. nos recebíveis. Acho que a partir do momento que a gente conseguir trazer a tecnologia que advém da tokenização para o processo de originar o recebível, para o processo de você formalizar o recebível, registrar, controlar, receber, conciliar, isso sem dúvida nenhuma vai trazer muitos benefícios para o mercado. E aí mais velocidade nas coisas, mais controle, mais segurança e, consequentemente, mais transparência. E acho que isso até de um pouco do que a gente falou dos desafios do investidor estrangeiro entrar no Brasil, da padronização. A partir do momento que a gente consegue ter esteiras mais leves, esteiras mais rápidas, esteiras mais automatizadas, um determinado padrão de tecnologia, eu consigo construir as estruturas também com mais padrão. Então, a partir do momento que a gente conseguir trazer a tokenização para esse processo do recebível embaixo, eu não tenho dúvida nenhuma que o maior benefício vai ser a gente conseguir trazer o investidor estrangeiro pro Brasil. E aí, acho que uma outra tendência é essa participação maior do investidor pessoa física nessas estruturas de securitização. A gente viu o mercado de CRA e CRI nas operações de securitização via securitizadora crescendo bastante desde 2015, desde 2016. Acho que isso passou naturalmente muito pelo fato da gente ter o benefício fiscal para a pessoa física no CRA e no CRI, mas foi para um tipo específico de operação de securitização, que são essas operações de risco corporativo. Então, quando a BRF faz uma operação de CRA, não tem muitos recebíveis, é um risco balanço BRF, JBS, MRV no CRI. Então, esse tipo de operação que o investidor pessoa física participou. Mas agora a gente está vendo um caminho maior para operações com risco mais carteira de recebíveis, com essa preocupação de desenhar a subordinação, pensar critérios, olhar o histórico da carteira, olhar o grosso da estrutura de crédito da operação, a gente está vendo um movimento maior para pessoas físicas começarem a olhar mais esse tipo de operação. Obviamente, é um outro tipo de risco, é um outro tipo de análise, mas a gente acha que está numa agenda constante de evolução para ter esse acesso maior de pessoa física, e o próprio FDIC e as alterações que a gente teve que viabilizaram FDIC ser distribuído para pessoa física também. Qualquer caso, assim, quem está entrando nesses instrumentos mais complexos vai ter um trabalho de casa, uma lição de casa muito maior do que colocar no CDB, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí para pessoa física também passa de novo por essa, além das outras coisas que a gente falou, mas dessa análise do gestor que faz a gestão daquele fundo. E para o emissor, Gabriel, você acha que, assim, com a coisa da carta escritural, com essas inovações aí fácil, o mercado de capitais vai trazer dinheiro para empresas que hoje estão fora do mercado, assim, mesmo do mercado bancário? Sem dúvida. Eu acho que, obviamente, você vai continuar fazendo seu processo de crédito, vai ter que entender quem é aquela empresa, qual que é a história dela, se ela é auditada ou não, governança. Você vai ter que entender também o portfólio de recebíveis daquela empresa. Mas, a partir do momento que você tem duplicado escritural, registro, transparência, unicidade do lastro, você consegue ver se aquele recebível de fato ele existe, ele é válido, e se ele foi cedido para um terceiro ou não, isso dá muito mais segurança para quem está investindo nessas operações. Isso Você significa... não exclui a necessidade de fazer esse trabalho de crédito, mas obviamente você mitiga bastante, porque se você está olhando uma operação de securitização, uma carteira de recebíveis, é uma duplicata escritural, e você vê ela ali dentro daquela registradora, ela existindo, o investidor fica muito mais confortável com relação ao crédito da operação. Isso pode significar taxas de juros para quem é tomador de recursos um pouco mais atrativas do que Com nós temos certeza. hoje? Não acho que se esperaria necessariamente uma queda Abrupta. abrupta, acho que não. Acho que vai ser um processo no mercado, sem dúvida, de cada vez mais você conseguir diminuir os spreads, até porque
de novo, te traz mais segurança nas operações, mas não tira outros componentes de risco de créditos ou outros riscos operacionais que você precisa monitorar. Mas eu acho que é um mitigador importante, eu acho que sim, você tem uma linha de argumentação para conseguir reduzir custo no tempo. Joia. Gabriel, muito obrigado por compartilhar suas impressões com a gente. E já está convidado para voltar aqui depois, quando essas coisas todas começarem a acontecer. Legal, eu que agradeço, de novo, uma baita iniciativa. Para a gente é muito importante ter esse tipo de troca, conseguir de alguma forma simplificar a securitização. Parabéns pela iniciativa, estamos à disposição para novas conversas. Joia. Você, nosso público do Crédito Privado 360, obrigado por ter estado conosco. Para acompanhar esse e outros conteúdos, entre no nosso site créditoprivado360.com.br. Até a próxima.